O príncipe Andrew, irmão mais novo do rei Charles III, demandou um julgamento com júri no caso em que ele foi processado, movido por Virginia Giuffre, né, aquela americana, que acusou o príncipe de abuso sexual. Essa história aí tem a ver também com o envolvimento do príncipe Andrew, que ele nega, né, veemente, com o empresário Jeffrey Epstein, que supostamente operava uma rede para explorar mulheres. A gente fala supostamente, mas enfim, né? Como eu falei, o príncipe nega esse envolvimento, diz também que nunca tinha visto a moça, até que apareceu uma foto dele com ela, né? Detalhe que a Virginia, na época, era menor, quando esse abuso aconteceu. Com isso, o Andrew quase visitou o banco dos réus, a monarquia britânica desembolsou uma nota alta para que um acordo fosse firmado entre as duas partes. Dizem que foi algo em torno de 15 milhões de libras esterlinas. O príncipe Andrew não foi o primeiro membro também de uma família real a ir a julgamento, né? Eu separei aqui, inclusive, 5 casos super interessantes em que membros da realeza precisaram responder a processos na justiça. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Princesa Anne. O primeiro caso é de uma pessoa bem próxima do príncipe Andrew, simplesmente sua irmã, a princesa Anne. Ela se tornou a primeira pessoa na família a ser condenada por um crime. Parabéns pela conquista, viu? Não foi nada tão grave também como a situação do irmão dela, né? No caso de Anne, ela foi considerada culpada porque um dos cachorros dela mordeu 2 crianças. Isso aconteceu em 2002, na época a princesa foi condenada a pagar 785 libras. A família das 2 crianças disse também que a Anne pegou uma pena até bem leve, né? E de fato, para alguém como uma princesa, princesa da Inglaterra ainda por cima, acho que esse valor aí é nada, né? Dinheiro de pinga. No dia do incidente, a Anne estava com o marido passeando numa parte privada ali do Windsor Park. Os dois já estavam indo pro carro para poder ir embora, quando o cachorro deles, que é um Bull Terrier, um cachorro bem grande, saiu correndo atrás de 2 crianças que estavam andando de bicicleta na parte pública ali do parque. Segundo o promotor do caso, a princesa pediu desculpas à família das crianças e levou também as crianças para o hospital, né? Os advogados da família pediram a pena máxima, que seria uma multa de 7.900 libras e 6 meses também de detenção, que aí é um exagero já, né? Mas a coisa ficou só na multa mesmo. A princesa, ela é conhecida por gostar de Bull Terriers, né, dessa raça. Já teve vários, inclusive. Até hoje ela cria cães Bull Terrier. Princesa Anne, de novo! O segundo caso é de isso mesmo, Princesa Anne. Só dá trabalho, hein? Esse aqui aconteceu até antes desse problema aí do cachorro dela. Isso foi em 2001, né? Ela foi condenada por uma multa de trânsito. Parece que ela estava andando ali em velocidade mais alta do que o permitido. A princesa, ela estava indo para um evento oficial. Ela sempre trabalhou muito, né, na instituição. Só que no meio do caminho ela ficou presa no engarrafamento. E aí, para compensar, Dona Anne meteu o pé no acelerador. Um carro da polícia viu o carro andando mais rápido do que deveria e seguiu atrás. Os policiais ligaram a sirene, mas ela não parou. A Anne achou que os policiais estavam ali para poder escoltá-la, né, até o evento, ou seja, para poder abrir o trânsito para ela. Uma pequena confusão. Quem nunca, né, menina? Pois é, inclusive os policiais durante a audiência disseram que entenderam, né, a confusão dela, né, falaram que isso era legítimo mesmo. A princesa se declarou culpada no caso, foi multada em 570 libras e levou 5 pontos na carteira. Na época, o Palácio de Buckingham declarou que a princesa era uma figura pública e que tinha uma agenda muito apertada, como eu falei. Ela sempre trabalhou muito para a instituição, né, sempre com muitos eventos, enfim, por isso que ela acabou se excedendo aí na velocidade, mas como qualquer pessoa, ela também estava sujeita à aplicação da lei. No dia dessa audiência, ela até apareceu num Jaguar, só que ela não estava dirigindo esse carro, né? Ela foi como passageira mesmo, não teve essa audácia toda. Carlos I. O terceiro caso também vem da Inglaterra, mas ele não é próximo dessa família real atual, né? Na verdade, alguns séculos separam esse rei de Carluxo III, ainda que eles tenham, né, esse mesmo nome. Estou falando, obviamente, de Carlos I, Charles, né, em inglês, e já adianto também, ele não teve a mesma sorte da princesa Anne. Tudo começou porque Carlos se achava poderoso demais, né? Ele entrou num perrengue daqueles com o parlamento
que queria dar uma reduzida ali nas regalias que o rei tinha, né? O Carlos acreditava piamente no direito divino dos reis e estava decidido a governar seguindo sua própria intuição. Pleníssima, né? É isso, pra que parlamento? Só que muita gente não estava curtindo as tretas dele não, principalmente quando o boy começou a cobrar, né, impostos sem nem consultar o parlamento, achando que poderia, né, podia tudo como um monarca absoluto e dominador, aumentava a hora que ele queria, né? Toda essa bagunça culminou também no start da Guerra Civil Inglesa, em 1642, o Carlos e sua tropa se jogaram num embate com os exércitos do parlamento inglês e escocês, eu já contei essa história aqui no canal, porém o Carlos foi derrotado em 1645. Ele acabou se rendendo para uma força escocesa que o entregou para o parlamento em Londres, e aí depois de uma negociação, né, bem arrastada entre o parlamento inglês e o parlamento escocês, decidiu-se que ele iria lá de volta para a Inglaterra. Como era de se esperar, o Carlos não quis aceitar as demandas, né, de uma monarquia mais na base da Constituição e deu um rolezinho temporário para longe do cativeiro em novembro de 1647. Só que aí o cara foi pego de novo e jogado na ilha de Wight, né, o parlamento da Inglaterra, então acusou o Carlos de traição e outras coisas. O Carlos foi acusado de trair a Inglaterra, de usar o poder dele para poder perseguir os próprios interesses, né, em vez do interesse geral do país. A acusação falou que ele, para realizar os projetinhos e se proteger também com seus adeptos nas práticas maldosas, né, traiçoeiramente, de forma maligna também, botou uma guerra contra o parlamento e o povo, o que era uma acusação bem pesada também, mas que tinha fundamento, né? Mais de 300 mil pessoas morreram nos conflitos aí da Guerra Civil nos 3 primeiros dias do julgamento. O Carlos se recusou a abrir a boca quando foi convidado para poder se defender, né? Ele dizia que nenhum tribunal tinha jurisdição sobre um rei, né? Que ele recebeu a autoridade de governar direto de Deus, a loucura da pessoa. E aí das leis antigas também na Inglaterra, né? Carluxo I não largou o osso, ele jurava que o julgamento era ilegal, e aí no final do 3º dia tiraram o Carlos do tribunal e mais de 30 testemunhas contra, né, ele foram ouvidas por 2 dias sem ele estar presente. No dia 26 de janeiro ele foi condenado e no dia seguinte foi levado para um lugar público, declarado culpado e sentenciado. 59 comissários assinaram a sentença de morte de Carluxo I. A sentença era ser decapitado, né, em praça pública, e assim foi feito também no dia 30 de janeiro de 1649. Era época de inverno, por isso Carlos pediu 2 camisas para não ficar tremendo de frio e não confundirem também o frio com medo. A plataforma de execução ela foi montada na frente do palácio de Whitehall. O rei ele foi separado da plateia por fileiras de soldados e às 2 da tarde o rei colocou a cabeça no lugar e deu um sinal para o carrasco que estava pronto, esticando os braços. Aí veio um golpe limpo e acabou com a palhaçada. E como citei num vídeo da semana passada, teve gente que foi lá molhar o lencinho no sangue do rei para poder guardar de recordação. Acredite você. No dia seguinte, costuraram também a cabeça de volta no corpo do rei, que foi embalsamado e colocado num caixão de chumbo. A monarquia foi para o beleléu e veio uma quase república, né, chamada de Comunidade da Inglaterra. Só que a história ainda reserva umas reviravoltas, né, bem grandes, e em 1660 o filho do Carlos, o Carlos II, conseguiu restaurar a monarquia por lá. Mary, rainha dos escoceses. Os ingleses têm uma coisa com julgar a monarca, né, e decapitá-los também. Um século antes do Carlos I, em 1587, uma rainha acabou perdendo a cabeça literalmente na Inglaterra. A vítima foi a Mary. Ela era prima da rainha Elizabeth I. A briga entre as duas vinha da sucessão do pai da Elizabeth, que era o Henrique VIII. Talvez você já tenha até ouvido falar aí nas histórias dele, né? O cara que se casou 6 vezes, brigou com o Papa, aí foi lá, fundou uma nova igreja para ele, tudo porque queria ter um filho homem, né? Ele até conseguiu ter também, né? Mas todos os meninos acabaram morrendo muito jovens. Uma doce ironia, né? A confusão maior foi ele ter mudado de religião, o que deu problema para muita gente depois. Quando a Elizabeth assumiu, um tempo depois, a cabeça dela já estava a prêmio na Europa. A irmã mais velha dela, que era a Maria, tinha feito toda a Inglaterra voltar a ser católica.
Só que aí veio a Elizabeth e mandou todo mundo voltar a ser protestante de novo. Uma confusão, né? Por isso, o Papa Pio V tinha dado uma autorização para que quem quisesse tomar o trono da Inglaterra, ele daria total apoio. Claro que o Papa não estava sozinho nessa história também, ele era só, né, o mensageiro da coisa toda. A questão era que os reinos católicos na Europa queriam colocar um dos seus ali no trono da Inglaterra a todo custo. E aí aparece a Mary, né? A Mary era católica, filha de um rei da Escócia, e se casou com o rei da França ainda adolescente. O problema é que o marido dela acabou morrendo um ano depois, né, deles se casarem. Ela então voltou para a Escócia e encontrou mais alguns problemas. Uns revoltosos tiraram ela do trono e Mary foi procurar abrigo com a prima, Rainha Elizabeth I. A Elizabeth, ela tinha muita desconfiança da Mary, né? A rainha da Inglaterra achava que a prima, né, Mary, ia tramar para pegar a coroa dela. Achou certíssimo e foi exatamente isso que aconteceu. Alguns nobres ingleses que se mantiveram católicos, né, conspiraram junto com espiões para poder derrubar a Elizabeth e colocar a Mary no lugar. E a Mary sabia de tudo, né? Inclusive existem provas em cartas interceptadas. Ela falava abertamente que eles precisavam matar a Elizabeth para o plano dar certo. Ela foi julgada por 36 nobres ingleses. No julgamento ela disse que não teve acesso a uma defesa, nem às provas também contra ela, né? E que ela não poderia ser julgada por traição, já que ela não era inglesa, né? Mas sim escocesa. Aí ela tinha realmente, né, um ponto. Só que isso não convenceu os juízes, né? Todos votaram pela condenação à morte, menos um que estava discordando com essa história aí. Em fevereiro de 1587, ela foi executada. Um dos relatos disse que quando ela perdeu a cabeça, o cachorro dela saiu debaixo das saias dela, né? Ele tinha ficado escondido ali esse tempo todo. Tudo que ficou sujo com o sangue dela, depois que foi queimado também, né, ou destruído, pelo medo de que alguém transformasse esses objetos aí em relíquias. Juan Carlos I. Mas não é só de monarquia inglesa que vivem os tribunais. Veja só você, hein? A Espanha também teve o seu monarca no banco dos réus. E é bem recente também, porque eu estou falando do último rei da Espanha, o trambiqueiro rei Juan Carlos, pai do atual rei Felipe. Esse é o rei da tramóia, né? Fraude fiscal, recebimento de propina, uma pessoa de ótima índole. Um dos casos contra ele é de uma ex-amante chamada Corina, que alega que sofreu ameaças do rei. Ela entrou com um processo na Espanha, alegando que o rei usou pessoas do governo espanhol para poder ameaçá-la, né? Na Espanha, se não me engano, na Inglaterra também. A Corina foi uma dos pivôs, né, da abdicação do Juan Carlos. Isso porque ela vazou áudios em que o rei cobrava propina do governo da Arábia Saudita, né? Ele tinha intermediado para que empresas espanholas trabalhassem em obras na Arábia Saudita e queria a parte dele da maracutaia. A Arábia Saudita então transferiu, né, 100 milhões de dólares para o bolsinho do rei. O Juan Carlos usou, né, fundações que ele tinha, obviamente, e as contas da Corina também para poder esconder e lavar esse dinheiro. Só que a coisa toda foi parar no ventilador e a Corina deixou de ser amante para poder virar inimiga número 1. Ela confessou que o rei usou as contas dela e que eles tiveram um caso também por muitos e muitos anos. Até agora, o Juan Carlos não foi condenado por nada, né? Alguns processos que ele respondia na Espanha e também na Suíça foram arquivados. A justiça entendeu, né, na época, que ele tinha uma certa imunidade por ser, né, um representante do Estado espanhol. Porém, as investigações contra ele continuam, porque a imunidade do rei só vale para os crimes que ele cometeu até 2014, ano em que ele, né, abdicou do trono. Aliás, até nisso aí rolou o trambique, né, porque mesmo depois da abdicação, ele conseguiu manter o título de rei emérito mesmo estando vivo. Se ele fez alguma besteira depois disso aí, vai ter que responder como qualquer outro cidadão. As suspeitas são de que o Juan Carlos ainda tenha dinheiro escondido em algum lugar, o que pode configurar lavagem de dinheiro e evasão de divisas, né? E como quem tem fiofó tem medo, atualmente o Juan Carlos nem na Espanha vive, né? Ele está escondido numa ilha particular nos Emirados Árabes com muito medo de ser preso. Que atestado maior de culpa do que esse? Não tem, né?
Pois é, se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.